Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês forem acessar esse material, pensado pela nossa querida Sociedade Espírita Irmã Rosália, para manter o nosso contato com a doutrina espírita e com as reflexões espiritualizantes de um modo geral. O tema que hoje nos está destinado é o Espiritismo e as Grandes Transições. Ele é o capítulo 24 do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado A Caminho da Luz, onde ele descreve a trajetória de criação e evolução do nosso planeta até os dias atuais, do ponto de vista espiritual, o que é muito interessante, porque nós estamos acostumados a olhar isso na paleontologia, né, na história dos artefatos, das grandes civilizações, mas os livros de ciência material não costumam avaliar esses aspectos, e é exatamente o que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz. Neste capítulo, que é o penúltimo, ele fala a respeito do papel do Espiritismo nas grandes transições. E hoje nós vamos trabalhar esse tema. É preciso a gente relembrar primeiro o papel da palavra transição, né? O que ela significa nesse contexto. Todos nós sabemos que transição é um movimento que se faz para sair de um ponto no espaço ou no tempo, ou no espaço-tempo, né? Como a gente já costuma falar mais agora, e ir para outro ponto. Então é um movimento, e todo movimento pede esforço. Só que essa transição da qual Emmanuel fala no livro é uma transição coletiva, planetária, e não apenas de uma pessoa. Não é uma família se mudando de casa, uma família pequena. Não é uma pequena comunidade mudando o seu modo de viver. É uma mudança na comunidade do planeta, o que não é uma coisa fácil, porque todos nós temos dificuldades com mudança. Nós nos arraigamos a ideias e temos dificuldade em mudar de pensamento, de mentalidade. Nós nos arraigamos a emoções, sentimentos, atitudes emocionais e temos problemas também para lidar com isso. E nos arraigamos a comportamentos e precisamos muitas vezes de ajuda pesada para mudar de comportamento e passar de uma ação para outra. Nesse momento de transição definitiva em que a Terra muda de escala na progressão dos planetas, ela vai sair de mundo de expiação e provas e passar para um mundo de regeneração. Nós temos aí essas três mudanças para acontecerem ao mesmo tempo. Tem que ser a mudança no pensamento, na atitude emocional e no comportamento, para configurar que nós estamos prontos para viver essa nova fase do planeta, né? No capítulo 24, Emmanuel coloca um grande marco legal que significa o momento em que a Terra realmente inicia o seu processo de evolução mais profunda, que é a abolição da escravatura como uma prática social legal. Porque pode parecer absurdo hoje, mas a escravidão era uma prática social legalizada, com os traficantes de escravos protegidos pelas leis do comércio e do transporte. Eles poderiam, inclusive durante o transporte da mercadoria, que eram seres humanos, poderiam abater os espécimes considerados muito reativos, prejudiciais a todo o processo. E isso não era considerado assassinato. Por quê? Porque as pessoas escravizadas não eram consideradas seres humanos. E eram propriedade, faziam parte de um mercado e faziam parte do conjunto de ações nefastas, absolutamente sem noção,
de pessoas que usavam o poder do dinheiro para se projetar na sociedade e com o ter se sobreporem ao ser. Quando o mundo começa a se movimentar nessa direção, o Brasil já tinha escravos há centenas de anos, né? Nós sabemos o processo que a Inglaterra promoveu para ir cortando aos poucos todos os laços dos comerciantes de escravos brasileiros nas costas da África, né? Os navios ingleses eram considerados os inovadores, né, nessa questão. Mas não vamos nos iludir, porque a Inglaterra não fez isso somente em nome da solidariedade humana. É claro que os grandes idealistas estavam presentes nesse conjunto de ações, mas eles foram convencidos a acompanhar esse movimento, o povo todo, né, por uma ideia mais simples, a de que produzindo as máquinas e produzindo as coisas por meio das máquinas haveria mais lucro. Então os grandes idealistas alimentaram a noção anti-escravagista em todos os momentos da história, mas essa ideia só eclodiu porque se percebeu com a Revolução Industrial que os homens poderiam lucrar mais se tivessem máquinas e não seres humanos por trás do processo de produção. Essa ideia então de acabar com a escravidão, ela ecoa num momento muito importante da história, em que a sociologia também surgia como uma ciência para estudar as relações sociais. E todos os grandes sociólogos também se colocaram contra a ideia de manter a escravidão como uma prática social legal. Os estudos sociológicos, então, se organizam em muitas vertentes, pessoas pensando, discutindo, questionando, reorganizando o mapa das ideias, que era o eixo condutor da organização social no século XIX. É nesse contexto de reorganização social, inclusive com a busca das ideias anarquistas, que o Espiritismo surge no finalzinho da primeira metade do século XIX. E a esse respeito, das vinculações das ideias socialistas, sociais, com o Espiritismo, eu recomendo que todos nós leiamos um livro pequeno, mas muito poderoso, chamado Socialismo e Espiritismo, do nosso grande escritor Leon Denis, que também era espírita e um pensador de natureza incalculável, né? O que se coloca nesse capítulo 24 do Emmanuel é que havia uma luta inglória, tentando conciliar o trabalho e o capital. E por quê? Porque era necessário conciliar os esforços para se viver com dignidade, que é o objetivo, né, do trabalho. Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho, na visão de Jesus, é uma coisa boa, é um modo de a gente se manter co-criando com Deus no universo e nos mantermos em harmonia com o dinamismo de todas as situações universais, né? Ao mesmo tempo, era preciso viver com dignidade, sem os exageros da opulência e nem da miséria. O que parece difícil, né? Porque à medida em que a pessoa vai conquistando mais capital e vai se afastando da miséria, ela se aproxima do poder e tem a tendência de fabricar espaços de grande sofrimento para os outros, para que ela consiga cada vez mais. Isso não é estranho, nem mesmo nos nossos dias. E Emmanuel coloca neste capítulo que a igreja e as religiões tinham um papel fundamental na busca desse equilíbrio. Elas deveriam fazer aquilo que Jesus ensinou de maneira clara e assertiva: não busqueis as coisas materiais, pois o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para reinar sobre a matéria, mas sobre o espírito. As religiões têm esse papel de nos mantermos conectados
com a espiritualidade superior, com o nosso pensamento profundo, fora da matéria, o pensamento sutil, que é aquele que tem plena conexão com as forças da alma. Mas as religiões falharam. A Igreja Católica, ao longo do seu desenvolvimento milenar, ela produziu grandes traumas sociais, seja pela opressão dos mais pobres e pelo apoio aos mais ricos, porque a Igreja se juntou a todos os tipos de governo, de todos os lugares do mundo, e deixou de ser uma instituição espiritualizante para se tornar uma instituição materializante, infelizmente. Isso não quer dizer de forma alguma que não existam os grandes missionários e as almas sinceras no seio de todas as religiões. Elas aparecem justamente para mostrar que é possível seguir um outro caminho e não trilhar essa senda da materialidade corruptora, que é uma coisa extremamente nociva para todos nós. Em 1870, Emmanuel coloca um marco gigantesco na falência da missão da Igreja Católica, que é a publicação da bula onde se faz a determinação da infalibilidade papal. Se chegou ao cargo de Papa, é infalível. Isso não tem nada a ver com a nossa natureza humana, porque nós somos falíveis em qualquer situação. Nós damos conta das coisas até certo ponto e precisamos de alertas de outras pessoas em situações que nós não enxergamos que estamos fazendo as coisas erradas. Mas foi proclamada essa verdade institucional, dizendo que se chegasse ao cargo de Papa, o homem que ocupasse essa posição seria considerado infalível e tudo que ele dissesse deveria ser obedecido. Essa é a instância máxima do poder, em que um homem concentra a capacidade de dizer e desdizer e ninguém pode questionar. Isso é uma coisa extremamente nociva e nós não podemos deixar que isso aconteça porque interfere diretamente no nosso livre-arbítrio. Por outro lado, a Igreja Reformada, que já tinha vindo contrapor esses desmandos da Igreja Católica, através de Martinho Lutero e seus seguidores, ela também, ao longo da sua trajetória, se perdeu basicamente nas mesmas armadilhas, especialmente a do populismo, a de conquistar os mais fiéis, aumentar a quantidade dos seus adeptos e envolvendo o dinheiro, que era uma das coisas que Lutero mais procurava combater, a vinculação da Igreja com o poder da moeda. E o Espiritismo veio então, a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, dizer coisas básicas, mas extremamente importantes para esse processo de reforma planetária que nós estamos vivendo. A primeira delas é: não existem igualdades absolutas. Por mais que o socialismo traga as ideias de compartilhamento, de distribuição igualitária, e são ideias cristãs, né? Porque Jesus trabalhou nesse sentido. Não há escravos e nem senhores, todos são filhos do mesmo Pai. Mas quando nós voltamos o olhar na direção da igualdade material, nós podemos cometer muitos absurdos. E é o que a gente vê muitas vezes nos movimentos extremistas. Nós precisamos compreender que é uma ilusão procurar isso na reforma exterior. Por quê? Porque a verdadeira reforma acontece no íntimo de cada pessoa. Nós sabemos hoje que a escravidão não é uma prática social legal mais, mas existem muitas pessoas que mantêm outras pessoas em regime de trabalho escravo, que não remuneram,
que impedem a saída, que criam dívidas fictícias, que se apropriam do salário. Isso por quê? Porque a reforma exterior aconteceu, porque a lei foi modificada, mas o íntimo dessa pessoa continua escravocrata. Ela não admite a fraternidade universal, que é um dos princípios trazidos pela doutrina espírita e já tinha inclusive sido espargido por toda o seio da igreja por Francisco de Assis, onde ele chamava os seres da natureza de irmãos e a todos os homens e mulheres e crianças também de irmãos. Então a fraternidade universal, que não une somente os laços entre as pessoas da mesma família consanguínea, mas faz com que nós nos liguemos à família espiritual. Somos todos filhos do mesmo Pai. E por isso, no início da oração que nós aprendemos desde criança, a primeira expressão é Pai Nosso. Nós temos então, gente, aqui um papel gigantesco para que o Espiritismo cumpra diante da falência da coletividade das igrejas. E isso não quer dizer que nós sejamos uma religião privilegiada ou que os adeptos espíritas já estejam salvos, de forma alguma. Se o Espiritismo tem essa missão, a missão dos espíritas é uma coisa muito séria. Nós não podemos cair nos mesmos erros que já foram cometidos no passado. Não podemos nos associar aos governos e compartilhar do seu poder e dos seus erros. Nós não podemos voltar os nossos olhos para o poder material, para a moeda, para o dinheiro, para o acúmulo. Nós precisamos colocar em todas as instâncias a busca da espiritualidade. E isso não é fácil. Por quê? Porque é uma luta interna nossa, de cada um, buscar esse equilíbrio. E nós ainda não atingimos, esse patamar de estarmos harmonizados entre essas forças, entre conseguirmos viver no mundo sem ser do mundo, entre decidirmos corretamente servir a Deus ou servir a Mamon, como está registrado no Evangelho. Nesse capítulo 24, Emmanuel coloca algumas coisas muito importantes, algumas frases que eu gostaria de destacar aqui, já finalizando. Ele diz que o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento para não perverter as sagradas conquistas do progresso. Isso significa que nós evoluímos muito na materialidade, na intelectualidade, na ciência, mas ainda não temos equilibrado o sentimento que nos mantém no foco correto. Nós evoluímos muito na tecnologia e essas palavras hoje poderiam ser substituídas facilmente por celular e internet. E a nossa necessidade moral continuaria a mesma, por alma e sentimento. Desenvolvidos, equilibrados, para não provocar mais traumas na natureza, para não desconsiderar o papel dos outros reinos na nossa evolução, para percebermos que existem nesse instante pessoas passando por situações que nós não suportaríamos sequer por uma hora. Ele também diz que os homens se recolheram às zonas da concentração militar, se preparando para vencer um inimigo, mas sem perceber que o adversário real está dentro do seu próprio espírito. E isso é a pura verdade. Todas as batalhas que nós ganharmos no mundo exterior, utilizando as armas de destruição que nós aprendemos a conceber e a construir ao longo da nossa evolução como espécie, não significam nada se nós não tivermos realizado a grande batalha interior de vencer o mal em nós mesmos. E ele ainda diz uma coisa que eu achei muito importante. O papel que o Espiritismo tem que realizar é quase superior às suas próprias forças. Quase. Vejamos bem a expressão quase. Por quê? O Espiritismo não está ancorado na ideia de um.
Não existe um Papa espírita infalível conduzindo os destinos. A condução da doutrina espírita sobre a Terra é uma condução coletiva, baseada no poder do coletivo espiritual principalmente. Não está nas mãos somente de 1 ou 2 ou 3 ou alguns poucos mil humanos, mas está na mão da coletividade espiritual que comanda os destinos do nosso planeta. Nesse sentido, Emmanuel relembra que os planetas são criados por Deus, por seres angélicos, e que na psicosfera do nosso planeta, essa comunidade de criadores espirituais, espíritos puros em perfeita comunhão com Deus, essa reunião aconteceu 3 vezes. A primeira, quando o planeta foi criado, destacado do Sol, e no início do livro ele descreve isso com uma beleza muito grande, destacado do Sol pelo poder da oração dessas mentes iluminadas. Formou-se então a materialidade do nosso planeta e desde então ele vem acolhendo almas em evolução, desde o estado mais primitivo até os mais evoluídos que vieram de outros espaços para impulsionar o nosso caminho de progresso. A segunda vez foi quando Jesus veio ao planeta, porque não é fácil um espírito puro se materializar num mundo completamente perdido na sua direção moral, como estava na hora em que Jesus apareceu aqui. E essa comunidade de seres angélicos foi a base vibratória para conseguir que a missão de Jesus se desenvolvesse de uma forma com início, meio e fim. A bateria que manteve as energias dele em equilíbrio aqui, nesse espaço tão conturbado e inferior, que provocava sofrimentos imensos. A partir dos ensinamentos de Jesus, que ele coloca muito bem, dizendo, eu, porém, vos digo. Havia todo o ensinamento do Velho Testamento, mas Jesus traz algo novo. O papel do amor, da humildade, da alegria em servir a Deus e não ser obrigado a fazer as coisas, mas trabalhar com seu próprio livre-arbítrio. E a terceira vez foi quando realmente se iniciou esse momento de transição planetária, lá no século XIX, trazendo todas as grandes e novas ideias capazes de rejuvenescer a mentalidade terrena. Se nós não conseguimos ainda, é porque não aproveitamos todo esse cabedal. O Espiritismo, então, é parte integrante e essencial dessa grande transição, porque ele traz todos os ingredientes para que nós reformemos a nossa mentalidade, a nossa atitude emocional e o nosso comportamento na direção de um novo mundo. Porque já está escrito que os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós, então, temos um papel como espíritas, como simpatizantes do espiritismo, de difundir essas ideias, principalmente por meio do nosso exemplo. Porque não adianta nós pregarmos pela palavra, falarmos e arrebatarmos as multidões naquele momento e não mantermos uma coerência que faça com que as pessoas percebam que o que nós estamos abraçando como arcabouço doutrinário é verdadeiro e é bom. Então, por isso, o Espiritismo tem um papel que é quase superior às suas forças. Por quê? Se todos nós espíritas ou simpatizantes das ideias espíritas conseguirmos difundi-las pelos nossos companheiros de luta material, nós estaremos ajudando a cada um a fazer essa reforma interna que leva à grande transição da coletividade. Nós temos então um papel muito importante. Não nos distraiamos dele, porque é fácil fazer isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre nesse esforço de renovação cotidiana. E assim seja.